Bom, há uns 2 anos e meio, talvez, eu me separei. E, como todo mundo que se separa hoje em dia, ou todo mundo que está solteiro, não está casado, e tem gente que está casada que também usa, né? Os aplicativos de namoro. Passei a conhecer. E você vai achando coisas muito interessantes. E é a primeira vez que eu vou escrever sobre esse assunto, refletindo aí sobre esses 2 anos de uso desses aplicativos intercalados aí por diferentes momentos. Então, vou comparar esses aplicativos com um outro aplicativo que eu uso muito também, que é o aplicativo de xadrez. O aplicativo de xadrez, digamos que você pague uma mensalidade, eu uso, não pago, né? A mensalidade você tem aula, tem todo jogo ele faz uma espécie de, como se fosse um professor analisando os erros que você cometeu no jogo. Então, na verdade, você paga uma espécie de curso de xadrez. Mas você está ali numa mensalidade, você joga xadrez. Você gosta de jogar xadrez, você vai jogar xadrez esse mês, vai jogar xadrez mês que vem, vai jogar xadrez no outro mês. E aí faz até sentido você ter uma mensalidade. Agora, quando a gente fala de sites de namoro, namoros 2.0, eu diria que são esses aplicativos que a gente tem hoje, não chegam nem ao namoro 2.0, estão no namoro 1.1, 1.2. Olha só que interessante. Quando você entra num aplicativo desse, o teu objetivo é encontrar alguém, teoricamente. Né? Ou pelo menos na maior parte das pessoas é sair dali com alguém para namorar, para ficar junto. E o que é interessante é que se você encontra alguém, você sai do aplicativo. Então, o aplicativo, basicamente, quando ele tem o resultado esperado, ele perde um cliente. É quase como se fosse um médico, né? Você vai ao médico, melhora, ou você vai fazer uma fisioterapia, depois que você termina a fisioterapia, você sai. Mas aí acontece um problema, é o seguinte, se o cara começa a imaginar que é muito melhor a pessoa ficar procurando do que achando, isso começa a influenciar a forma que ele desenvolve, né? Porque ali o que ele teoricamente faz é ajudar você a encontrar alguém. Então, se você sai no momento que você encontra, se ele dificulta você encontrar, para ele é melhor, para você é ruim. Então você começa a perceber que você vai. Ele te pergunta alguns perfis, por exemplo, você diz, eu quero pessoas que tenham nível superior. Porque, querendo ou não, você quer conversar, quer bater papo, etc. Então você quer uma pessoa que tenha feito universidade também. É um critério que você usa, por exemplo. E aí ele continua mostrando pessoas que não têm nível superior. Por quê? Porque ele quer mostrar uma abundância. Quer dizer, então o tempo que você vai ficar no aplicativo para achar alguém é maior. E aí então você tem uma labuta para chegar naquela pessoa e você vai continuar pagando a mensalidade. E aí eu peguei aqui uma frase do Clay Shirky, que eu acho muito interessante e aplica-se a essa questão também. Clay Shirky é um pensador americano que ele diz assim, hoje nós não temos um problema de excesso de informação, nós temos um problema de filtro. E essa questão do site dos namoros vale para qualquer coisa que a gente está conversando hoje. A gente já tinha uma complexidade maior, de 8 bilhões de pessoas, mas a gente tinha mídias concentradas. A gente tinha produção de informação concentrada. A gente tinha empreendedorismo concentrado em função da concentração de informação. No momento que você descentraliza a informação, você descentraliza o empreendedorismo e no momento que você faz as duas coisas, você tem um boom de ofertas. Hoje nós estamos vivendo,
e aí isso acontece no site de namoro, nós estamos vivendo uma crise. Na frase dele ele diz, o problema não é o excesso, o problema são os filtros. E eu diria que são os dois tipos de filtro, os filtros endógenos, os nossos filtros internos, e os filtros exógenos, que são os aplicativos, os algoritmos que poderiam nos ajudar. Então, quando a gente vai pensar em site de namoro, a gente tem dois desafios aí que são importantes. Primeiro, objetividades. Eu pego as objetividades. Então eu tenho que, num aplicativo de namoro 2.0 top, ele tem, primeiro você diz quais são as suas objetividades, que tipo de relacionamento você quer, faixa etária, local, nível de escolaridade, BBB, e depois você vai para as subjetividades. E na questão das subjetividades, nós temos uma demanda agora que é o que eu vou chamar de ciência dos relacionamentos, que é o que todo mundo está fazendo hoje, como também com a discussão sobre profissão, trabalho, originalização. De repente você é mais compatível com determinado tipo de perfil de pessoas, e eu não vou me meter nisso porque eu não entendo disso, mas eu acredito que você, pela experiência, você vai ver que determinado tipo de pessoas com determinadas características estão mais longe de você poder se aproximar do que outras. Não estou dizendo que isso é regra, não estou dizendo que isso vale para todo mundo, mas eu acho que você poderia, por uma determinada característica, na hora que você entra no aplicativo, depois que você preenche um formulário em que você vai dizer uma série de coisas que você já viveu, que você percebe, etc, etc, a partir do estudo e da pesquisa dessa ciência dos relacionamentos, poder se desenvolver os algoritmos. Vocês terem noção, eu estive no Rio de Janeiro com o aplicativo Happn ligado, assim, em menos de meia hora, 40 minutos, eu tive 40 pessoas que estavam no Happn perto de mim. 40. Como é que você vai fazer uma seleção de 40? Pelo rosto, pela carinha, só? Ele poderia, daqueles 40, me dizer, olha, essas 2 ou 3 pessoas aqui se aproximam muito de uma possibilidade. Não quer dizer que você agora, a partir disso, vai dizer, não, é isso e tal. Não. Mas pelo menos para você não precisar, teoricamente, marcar 40 pessoas para depois fazer a seleção, para depois. E aí os aplicativos vão. Então, o aplicativo bom, na minha visão, é aquele que você pede o menor tempo possível e encontra a pessoa mais compatível possível. Ele tem que te ajudar nisso. Está faltando ciência nesse processo. E a ciência ajudar os algoritmos e você ser ajudado. É isso. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário e eu, para isso, quero ser bimodal.